Seja bem-vinda, minha amiga virtuosa, ao primeiro episódio do VirtudeCast, esse episódio histórico. Oi, meu nome é Vanessa Andrade e este é o VirtudeCast, o podcast onde a mulher bíblica se encontra com a mulher moderna. Minha amiga, eu tô muito feliz com esse primeiro episódio, nosso episódio histórico, em estar aqui com você hoje. Essa pequena bagunça que com certeza vai sobrar para mim arrumar, mas eu vou chamar a pessoa que teve essa ideia, que não fui eu. Eu vou chamar para me ajudar. Mas vamos lá, eu quero nesse primeiro momento, depois dessa festa, eu vim linda, maravilhosa, vim de batom rosa, esmalte rosa, roupa rosa, hoje eu exagerei, tô até aqui um pouco enfeitada agora, deixa eu tirar um pouco disso aqui de mim, mas faz parte da festa, porque meninas, não foi fácil chegar até aqui, viu? Muita luta, mas tá dando tudo certo. E nesse momento eu quero fazer 3 momentos especiais, mas bem rápidos aqui que a gente não pode deixar passar, porque esse episódio ele vai entrar para a história do VirtudeCast, da Virtude Rosa, então a gente precisa. Primeira coisa, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui falando dele, porque o que importa é ele mesmo, e eu quero declarar que ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. A segunda coisa que eu quero fazer é agradecer uma pessoa muito especial, o meu esposo. Por quê, Vanessa? Porque eu tô aqui no estúdio que ele fez, meninas, não foi para mim. Ele fez esse estúdio primeiro para Deus, porque ele fez com muita excelência, ficou lindo, maravilhoso, acústica, alvenaria, parte elétrica, e ele fez para o Brasil, porque esse estúdio que eu tô aqui agora, falando com você em Brasília, Distrito Federal, que é onde eu moro com a minha família, é esse instrumento que o Senhor está usando para que a gente possa se conectar, para crescer em Cristo. É lindo isso. E em terceiro lugar, quem me segue lá no meu Instagram, quem não segue já corre lá e você vai ver quanto conteúdo maravilhoso, gratuito lá para vocês. Compartilho muitas orações, muitas experiências, muitas revelações que o Senhor me dá em @virtuderosa. Não poderia faltar o quê? Não poderia faltar uma oração, né, minha amiga virtuosa? Então, se você tá aí, tem como você parar um minutinho, assim, 30 segundos, um minutinho para orar comigo? Eu quero consagrar esse podcast ao Senhor. Vamos orar comigo? Fecha o seu olho aí rapidinho onde você tá. Senhor, eu quero consagrar esse podcast a Ti. Pai, nós sabemos que nada nós temos se do céu não nos for dado, e eu sei que esse projeto é um projeto do Senhor. Ele nasceu no seu coração. Que eu te peço, Senhor, é que esse podcast que veio para falar da Tua palavra, ele possa, Senhor, cumprir o propósito para o qual ele foi criado. Sopra, Senhor, nos corações, nos lares, nas mulheres, sopra no Brasil. E que a Tua palavra, Senhor, não volte para o Senhor vazia, mas que antes ela possa cumprir na minha vida e na vida de todas as pessoas que ouvirem aquilo que o Senhor determinou. É o que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. E nesse primeiro episódio, o tema é: como nasceu a Virtude Rosa? É claro que não vai dar para eu contar aqui toda a minha história, a história da Virtude Rosa, aonde se conectou ali, aonde, né, encontrou a minha história com a história da Virtude Rosa, mas vocês já vão ter, sim, muitas coisas legais sobre mim, e eu vou encerrar falando como que veio esse projeto da Virtude Rosa para minha vida. Meninas, eu sou mineira, nasci em Minas Gerais, eu não sou de Brasília, eu vim para cá com cerca de 13 anos de idade, e é engraçado que o meu marido, ele disse que a minha cidade não tem no mapa, porque é uma cidade bem pequenininha do interior de Minas Gerais, mas eu posso provar, a minha cidade tem no mapa sim, inclusive eu tenho vários parentes que moram lá até hoje. Ele é mineiro também, ele fala isso só porque a cidade dele ali, meia dúzia de habitantes a mais do que a minha, mas na verdade dá tudo na mesma. E eu vim para Brasília com 13 anos. O que eu quero te dizer? Eu não vim de uma família de missionários, eu não vim de uma família de pastores, eu não vim de uma família de obreiros. A família que eu vim, ela é um pouco diferente do formato que eu crio os meus filhos hoje, do formato que eu e meu esposo resolvemos construir a nossa família, que é uma base, né, uma família cristocêntrica. Vanessa, o que é uma família cristocêntrica? Uma família cristocêntrica é uma família que ela
tudo gira ao redor de Cristo. Nós levamos as nossas decisões para Cristo, nós baseamos as nossas decisões no que está na palavra. Então, Cristo, ele é o centro, ele é a parte mais importante. E quando eu mudei para Brasília, eu já fui logo sendo introduzida ao mercado de trabalho por uma necessidade familiar. Quando os meus pais se separaram, a vida ficou mais difícil, porque o casamento ele é feito para dar certo. Então, quando tem ali uma ruptura, sempre vai ter alguma parte, né? Normalmente os filhos que sofrem bastante. Então, eu já fui logo sendo introduzida ali ao mercado de trabalho, trabalhei como menor aprendiz, trabalhei como modelo, já até postei uma ou outra foto a respeito disso, mas quando eu conheci o Senhor, essa questão de modelagem era algo que eu não queria mais, e eu conheci o Senhor num acampamento de jovens, ali com cerca de 20 anos de idade. E estou aqui, até hoje, porque como a palavra diz, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu não sei você, mas eu não tenho para onde ir. Então eu estou aqui firme até hoje, nunca mais me afastei do Senhor, porque no final de tudo ele é o nosso grande amor, né? Nós não temos para onde ir. Aos 21 anos de idade eu casei, vou fazer esse ano 21 anos de casada, 21 mais 21, 42 é a minha idade. Com cerca de 26 anos tive o meu primeiro filho. Tenho 3 filhos, para quem ainda não sabe, um de 16, uma menina de 14 e um menino de 10. E fui empreender com meu esposo. O empreendedorismo é uma coisa familiar muito forte em nós, né? Nós temos hoje essa raiz empreendedora. Daqui a pouco você vai começar a entender como isso tudo se conecta e o que vai ser legal aqui. Tudo tem um lado bom e tem um lado ruim, né, minha amiga? O que vai ser bom? Vai ser bom que você vai me conhecer melhor, eu vou compartilhar coisas aqui que eu tenho certeza que você vai se identificar, porque eu não venho de uma família perfeita, de um formato de família ali, lindo, bonitinho, que a minha mãe sentava ali, lia a Bíblia comigo e tudo. Então, às vezes você pode até pensar assim, nossa, às vezes eu recebo no meu Instagram, nossa, que legal isso aqui, que sabedoria, isso aqui me edificou e tal, mas eu não vim de um formato de família que a minha mãe sentava ali para ler a Bíblia comigo. A minha primeira Bíblia eu ganhei nesse acampamento com 20 anos de idade, para você ter noção. O lado bom vai ser isso, que você vai me conhecer melhor. Vai nesse lado ruim. O lado ruim é que, como eu vou te mostrar que eu não venho desse padrão perfeito de família, vai fazer o quê? Vai acabar com algumas desculpas. Desculpas que nós carregamos por muitos anos em não instituir na nossa casa ou em não fazer aquilo que o Senhor está falando para a gente fazer, porque a gente sempre fica colocando a culpa em alguém. Então, eu não tive ninguém que me ensinou isso, eu não tive ninguém que me acompanhou, que me ajudou. Isso vai ser o lado ruim, porque vão ter desculpas que vão ter que sumir, tá, minha amiga? E como será esse podcast? Como será o VirtudeCast? Muita gente tem me perguntado nos últimos meses, porque né, esse projeto ele já vem vindo há um tempo. Vanessa, quem você vai entrevistar? Como que vai ser? Quantas pessoas? E isso aqui. Minha amiga, vai ser eu. Eu, você e o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria aqui, Jesus com a gente nesse primeiro momento. O podcast vai ser num formato solo. É muito comum nos Estados Unidos. Tem alguns motivos que me levou a optar por esse podcast nesse formato solo. Um deles é o quê? Eu estou há 2 anos escrevendo ali no Instagram. Amo escrever, mas gosto de falar também. Então, agora chegou a minha vez de falar. Então, eu tô meio egoísta, eu não tô querendo compartilhar com ninguém, tá? Nesse primeiro momento. Já tô há 2 anos escrevendo sozinha, agora é minha vez de falar. E olha, tem coisa pra gente conversar. Você não tem noção. Por exemplo, eu escrevi um livro, Sabedoria ao Seu Alcance, vai estar com a gente em breve, já está ali saindo do forno esse livro. São 7 passos que eu detalho como você pode alcançar a sabedoria. Isso é uma palavra que o Senhor me deu em um momento de oração. Uma palavra que Ele me deu, eu escrevi 200 páginas. Então, aí você tira por base o que a gente tem para compartilhar. Porque eu quero compartilhar com vocês, como eu costumo dizer, meus filhos até implicam, às vezes, quando eu falo essa frase, os últimos 20 anos, tá? Então, é isso. E qual é o outro motivo que me levou a optar por esse podcast neste formato solo?
O outro motivo é, eu vejo muita gente falando de lar, muita gente falando de casamento, muita gente falando da mulher virtuosa, que a gente vai falar muito aqui, muita gente falando de sabedoria, maravilhoso, isso a gente tem que falar mesmo. Mas como nós vamos fazer essa ligação, como você ouviu aí na vinheta, maravilhosa, o podcast que, né, onde a mulher bíblica se encontra com a mulher moderna, como nós vamos fazer esse elo de ligação dessa mulher que viveu no mundo antigo, que é essa mulher bíblica, porque eu quero ser essa mulher bíblica, eu acredito que você está me ouvindo aqui também, porque você queira ser essa mulher bíblica, mas como nós vamos fazer essa conexão com essa mulher que vive no mundo moderno? Como? Esse é o nosso desafio. Como a gente pega esse modelo de mulher bíblica e une ele com essa mulher moderna. E se você já está me seguindo há mais um tempinho, você vai até ouvir os tempos, aquela frase que é a nossa frase lema lá do Instagram. Os tempos são modernos, mas os princípios, eles são eternos. Esse é o nosso desafio. E nada, minha amiga, nada aqui no Virtude Cast vai ser por acaso. Tá? Tudo eu posso parecer num primeiro momento que eu tô ali contando uma historinha, ou às vezes, né, falando ali uma coisa minha, mas vai chegar um momento que isso vai ter um fundamento bíblico, eu vou vir ali com o princípio, eu vou vir ali com o ensino, eu vou vir ali, sabe com o quê? Com gotas de sabedoria, já viu? Gotas homeopáticas que você vai ali pingando todo dia e vai tendo um resultado tremendo com aquilo. Eu vou vir ali com essas gotas de sabedoria e quando você vê, você vai entender aquilo ali de uma maneira que vai ser implementado na sua vida. Sabe por quê? Porque se a gente não entender algo, a gente não vive. A Bíblia diz que a nossa transformação, ela vai vir pela renovação da nossa mente. Então, uma coisa que precisa ficar muito claro, uma coisa que precisa ficar muito assim, combinado entre nós, é que a gente precisa entender por completo para a gente conseguir aplicar. E como eu te disse, nada aqui vai ser por acaso. Nem essa frase que eu estou te dizendo, minha amiga virtuosa. Nem essa frase é por acaso. Eu não estou falando ela aqui para ser a Miss Simpatia para você. Sabe como que nasceu essa frase no meu coração? Ela nasceu da minha dor pessoal. Eu não sei você, mas nem todas nós tivemos a oportunidade de estar ou no passado ou até agora no presente, nem todas nós tivemos a oportunidade de estarmos cercadas de mulheres sábias ali nos ensinando, por vários motivos, muitas vezes por um contexto familiar, muitas vezes ali porque uma mãe, né, uma irmã, uma sogra, uma amiga não teve, né, aquela sabedoria para estar compartilhando com você. Eu não estou falando de amor, tá? Eu quero que isso fique bem claro aqui. Não estou falando de um lar que um pai ama, uma mãe ama ou não ama. Eu estou falando de sabedoria. Sabe por quê? A sabedoria, nós precisamos ser sinceras. A sabedoria não é o padrão. Não é o padrão, sabe, do ser humano. A sabedoria é a exceção. E a Bíblia diz que a gente precisa se esforçar, que a gente venda tudo que a gente tem para alcançar a sabedoria. Ela é conquistada com esforço. Existe um passo a passo para a gente alcançar essa sabedoria. Então, muitas de nós não tivemos essa oportunidade de caminhar com mulheres mais sábias do que nós, que estavam dispostas ali a gastar tempo conosco e nos ensinar. E eu fui uma dessas. Eu não tive esse ambiente favorável para o crescimento do temor do Senhor, da sabedoria. E tudo bem, essa foi a minha história. Eu também não posso, né, ficar reclamando da minha história. Mas isso não quer dizer que eu não queira crescer em sabedoria. Isso não quer dizer que eu não queira aumentar a sabedoria na minha vida. A gente precisa, sim, querer ser uma mulher virtuosa, sábia. Isso é uma decisão pessoal e a gente vai tomar essa decisão hoje, viu? Nós vamos tomar juntas aqui. Então, a Bíblia até diz que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas, e quando eu leio esse texto, eu penso as mulheres mais velhas e sábias, porque também a idade não é sinônimo, né, de sabedoria. Mas o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos fazer, nesse primeiro episódio do Virtude Cast, um acordo. Sim, nós vamos fazer um acordo de amigas. Que acordo que vai ser esse? Você pode virar para mim e falar assim, Vanessa,
Sabe o que que é? Eu não me acho uma mulher sábia. Se eu te contasse assim algumas coisas que eu fiz, que eu faço, que eu falo, você iria pensar assim: nossa, que mulher tola. Mas nós vamos fazer um acordo que você vai tomar essa decisão de ser essa mulher sábia hoje. Vanessa, eu já acho que eu tenho ali uma sabedoria, então nós vamos crescer em sabedoria, porque eu também quero crescer. Então, mesmo que você não se ache uma mulher sábia, você vai tirar a palavra tolice do seu dicionário. Você não vai aceitar mais que as pessoas te chamem de tola, você não vai aceitar que o inimigo te acuse no seu ouvido e fique falando que você é tola. Você vai falar: olha, pode sair de perto de mim que essa palavra não combina mais comigo. E você já viu assim aquelas lojas ou num supermercado? Mulher vai muito em mercado, né? Eu não sei você, mas eu amo mercado. Que a gente vai no mercado, assim, isso é ruim, né? Quando a gente vai no mercado, que a gente passa no caixa e tem lá, né, às vezes, a pessoa em treinamento, mas faz parte, é uma fase mais difícil. Mas você vai pensar o seguinte: eu sou uma mulher virtuosa em treinamento. Você vai vestir essa camiseta do em treinamento. O que que você não pode fazer? É ficar na parte da tolice, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica e a mulher tola derruba. Então, como nós estamos aqui falando da palavra, e a palavra vem para edificar, vem para levar a gente adiante, vem para confrontar, vem para construir algo melhor em nós, como eu te falei, eu venho de um contexto familiar que eu não preciso me conformar com ele. Eu posso construir algo novo. Eu posso construir uma história, uma família diferente em algumas coisas ali da que eu vim. Então, nós somos aquelas que edificam. A tolice, ela não faz parte de nós. E outra coisa, eu não tenho amiga tola, tá? Então, você tem que ser virtuosa se quiser andar comigo, porque eu não vou andar com uma amiga tola. Então, estamos combinadas nisso aqui? A gente precisa combinar isso, certo? Fechou? Então, agora eu vou passar para o próximo tópico. O próximo tópico é o quê? Eu quero falar para você como que a gente vai caminhar. Vamos fazer aqui esse acordo por completo. Como que a gente caminha numa amizade que frutifica? Como que funciona um conselho que frutifica? O conselho que funciona, minha amiga, é aquele conselho bíblico. É o conselho que ele é fundamentado em princípios bíblicos. Lembra que eu te falei que os princípios eles são eternos? O que é um princípio eterno? O princípio ele é uma lei espiritual. Ele é algo que ele funcionou no passado, ele funciona no presente e ele vai funcionar no futuro e na eternidade. Os princípios, eles não serão anulados, eles não serão cancelados. Por quê? Porque se a gente faz aqui um acordo e eu te aconselho somente aqui na minha experiência pessoal, a minha experiência pessoal, ela vai servir para quê? Ela vai servir para eu te falar assim: olha, isso aqui que eu fiz não funciona. E eu vou te falar por que não funciona. Eu vou te mostrar na Bíblia por que não funciona. Olha, isso aqui que eu fiz funciona. E eu vou te mostrar o princípio bíblico que eu cumpri, que fez aquilo funcionar. Então, a minha experiência pessoal, ela não vai ser a lei. Ela vai ser simplesmente um exemplo do que dá certo e do que dá errado. Porque o fundamento, tá, minha amiga? O fundamento é a palavra. E a palavra vai vir através de princípios. Por quê? Porque você tem um contexto aí, eu tenho um outro aqui. Você tem um modelo de família aí, eu tenho um modelo aqui. Você tem uma forma de viver aí, eu tenho outra forma de viver aqui. Os lares, eles têm uma logística diferente. Eles têm uma maneira de ser diferente. Então, não adianta eu querer te passar uma receita de bolo. Olha, coloca meia xícara de óleo, uma xícara de açúcar, 2 xícaras de farinha, 3 ovos e querer que aquilo dê certo para você. Porque sabe o que você poderia virar para mim e falar: Vanessa, mas a minha temperatura do forno, o meu forno, ele é diferente. Então, aquilo que vai assar, que vai moldar, que vai ali, sabe, fazer com que o bolo fique bonito, lindo, maravilhoso, é o seu contexto, é a sua dinâmica. Então, a gente precisa vir com princípios bíblicos. E o legal da palavra, né, o legal do conselho bíblico é o quê? Ele precisa vir como que se fosse com um selo bíblico, como um certificado de originalidade. Então, quando eu te der um conselho, o que vai acontecer? Ele vai ter que vir com um selo
de autenticidade. E esse selo é o respaldo bíblico. Vanessa, por que você está falando tanto disso? Por que você está batendo tanto nessa tecla? Porque a gente vê muitas vezes, como eu fui numa palestra em São Paulo, o ano passado, uma preletora dizer lá assim, uma coisa que me incomodou bastante. Eu não me arrependo de nada na minha história, porque tudo construiu quem eu sou hoje. Só que isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando nós adquirimos a sabedoria, a gente não precisa nem errar para aprender. A gente aprende só vendo o erro do outro. A gente não precisa cair no buraco para aprender ali o que fazer. Então, o que a Bíblia vem trazendo para nós? A Bíblia vem trazendo para nós conceitos, né, para que a gente erre menos. Esse é o intuito da palavra, para que a gente acerte o alvo errando o mínimo que a gente puder. Então, nós não precisamos, achar que é lindo errar. A gente não precisa se conformar com erros sucessivos. Não é esse o propósito. O propósito é que a gente aprenda errando o mínimo possível. E eu quero te dar também um exemplo pessoal que aconteceu comigo. Quando eu já tinha o meu primeiro filho, ele estava ali com cerca de 2 anos de idade, e eu estava grávida da minha filha do meio, eu recebi um conselho para aquela fase de vida que eu estava vivendo. Eu estava ali ansiosa, né? Estava vindo ali o segundo filho, tendo que conciliar maternidade, casamento, empresa, mais uma criança, e eu pedi um conselho para uma mulher mais velha, só que aquele conselho ele não veio com o selo da palavra, ele não veio ali com o certificado de originalidade da palavra, que era o quê? O respaldo bíblico. E eu recebi esse conselho na minha imaturidade, não é a maturidade que eu tenho hoje para julgar um conselho, inclusive no meu livro eu escrevo um capítulo só sobre o conselho e eu coloco 4 características que o conselheiro deve ter, sabe para quê? Para a gente aprender a julgar o conselho, porque muitas vezes a pessoa quer aconselhar, e uma coisa que eu preciso te falar, que uma boa argumentação não faz da pessoa um bom conselheiro, tá? Não é assim que funciona. Tem pessoas que sabem argumentar muito bem, mas são outros requisitos que precisam vir por trás desse conselho. Eu recebi aquele conselho e fui tentando aplicar. Fui tentando aplicar aquele conselho e quanto mais eu tentava aplicar, mais as coisas pioravam, mais as coisas davam errado. E ali buscando aquele alinhamento com o Senhor ainda, porque eu sempre busquei também respostas em Deus, não fiquei só no homem. E um tempo depois, o Senhor trouxe uma resposta para mim, para aquela área que eu estava vivendo. E eu vou te dizer, foi totalmente contrário ao conselho que eu recebi. Aquela pessoa me deu um conselho, né, respaldado, baseado na experiência de vida dela. Por isso que eu falo que a gente não pode achar que toda experiência vai edificar. Porque se eu não compreendi que aquela experiência ela foi contrária à palavra e eu preciso de um novo alinhamento, minha amiga, sinto te dizer, isso tem um nome na Bíblia, engano. Tá? Engano. Então, eu vim ali nesse novo direcionamento que o Espírito Santo me deu, totalmente contrário, porque esse é o perigo do conselho, sem o respaldo de um princípio bíblico, eu tomar uma direção oposta ao que a palavra diz, e ali sim, depois que eu tive esse conselho vindo diretamente do Senhor, da palavra, foi que as coisas começaram a tomar uma forma benéfica na minha vida. Então, o que funciona, que eu quero deixar para você hoje aqui, é que o que funciona é o conselho bíblico baseado na palavra, vindo por formas de princípio bíblico. Porque quando eu te ensinar um princípio, e eu vou te ensinar vários aqui, você vai ver que qualquer área da sua vida você vai aplicando ele. Na área familiar, na área conjugal, na área financeira, na área da vida emocional. Ele vai sendo aplicado nas mais diversas áreas. Mas eu não quero me estender mais nisso aqui, que a gente vai falar muito disso ainda nos próximos VirtudeCast que vem aí. E como nasceu a Virtude Rosa, que é o tema, né, do nosso podcast. Minha amiga, a gente já é amiga aqui, a gente já fez o acordo de amiga virtuosa. Você não vai ficar chateada comigo com algumas coisas que eu vou te contar. Eu nunca pensei em
né, ter um podcast. Eu nunca pensei que a Virtude Rosa, ela tomaria esse formato, porque, como eu te disse, a minha família, nós temos uma raiz empreendedora. Então, quando eu criei esse projeto da Virtude Rosa, há um tempo atrás, ele era um projeto voltado para o empreendedorismo. E eu costumo dizer que o Senhor, ele me pegou pelo empreendedorismo. Foi ali, sabe, a forma que ele me atraiu. Esses dias eu estava orando e foi até interessante que eu estava falando com o Senhor, falando, Senhor, como eu fui ingênua. Como eu fui ingênua no sentido de achar que o Senhor iria compartilhar tanta coisa comigo como Ele compartilhou. Ia ser tão bondoso comigo como Ele foi. Me ensinar tanta coisa como Ele me ensinou. E isso ia ficar comigo mesmo. Sabe, o Senhor chega uma hora que Ele encontra a gente. Chega uma hora que Ele, sabe, Ele fala, olha minha filha, sabe isso tudo que eu te ensinei? Chegou a hora de repartir. Chegou a hora de passar para outras pessoas. E como eu fui ingênua em achar que esse dia não chegaria para mim, porque quando eu criei esse projeto da Virtude Rosa num outro formato, chegou o dia que o Senhor virou para mim e falou, maravilha, que bom, esse projeto, né, tá bem bonitinho, só que você vai usar a Virtude Rosa para levar a palavra. E eu fiquei assim meio que num estado de choque. Eu falei, não, Senhor, eu não vou não. Eu sou empreendedora, eu não nasci para isso. E o que aconteceu? Acontece que nesses últimos anos, o Senhor foi deixando claramente, ele foi me mostrando claramente os dons que ele tinha colocado dentro de mim. E foi meio que formando um quebra-cabeças desde a minha infância. E eu fui vendo facilidades que eu tinha desde a minha infância, como eu tenho uma facilidade muito grande em ensinar. Sabe aquela pessoa que sempre brincou de professora? Era eu. Tinha um quadro lá em casa, né, lá em Minas Gerais, e eu passava horas e horas brincando nesse quadro de dar aula. Outra coisa, assim, que sempre foi muito fácil para mim escrever. Quando eu fui apresentar o meu TCC, eu me lembro que um dos professores que estavam lá na banca para julgar, depois, no final, quando ele já foi fazer os comentários, ele virou para mim e falou assim, eu vim para dar 0 nesse trabalho. E aí ele foi explicar por quê. Ele falou, porque esse trabalho eu jurava que ele não tinha sido escrito por um aluno, porque eu tenho muita facilidade em escrever. E o Senhor foi trazendo isso, sabe, à minha memória e foi montando esse quebra-cabeça de tudo que ele tinha me ensinado, de tudo que ele tinha colocado dentro de mim, daquilo que eu tinha facilidade para fazer, e chegou uma hora que ele me cobrou. E por isso eu estou aqui. Eu estou aqui hoje em obediência. E a palavra que eu quero deixar para você hoje é: eu sei que Deus colocou muitos dons e habilidades dentro de você. Eu sei que tem coisas específicas que o Senhor está te chamando para fazer agora. Só que muitas vezes a gente não quer, porque a gente não entende aquele caminho por completo. E foi interessante também que o Senhor, há um tempo atrás, eu orando a respeito disso, a respeito do Virtude Cash, a respeito da Virtude Rosa, ele me lembrou de um projeto que eu não queria fazer. E ele falou assim, você lembra desse projeto que você não queria fazer? Eu falei, eu lembro, Senhor. Ele falou, hoje você não vê a sua vida sem esse projeto. E eu falei, realmente, eu não vejo mais a minha vida sem esse projeto. Mas há um tempo atrás, eu não queria. E isso não acontece só comigo, isso acontece com você. Eu tenho certeza que o Senhor está te desafiando em algo, em alguma área na sua vida. Pode ser, às vezes, a cuidar de uma maneira diferente do seu lar. Pode ser, às vezes, a trazer um formato novo na criação de filhos. Pode ser, às vezes, você mergulhar na oração e no conhecimento da palavra e você está ali resistente. Ah, Senhor, eu não tenho tempo. Ah, Senhor, é difícil. Ah, Senhor, eu não tenho facilidade. Ah, Deus, eu não tenho ninguém que me ensine. Muitas vezes eu não tive também, mas nós temos, tá? A partir do momento que a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E a Bíblia diz o quê? Que ele nos ensina todas as coisas, tá? Ele te ensina
todas as coisas. Então eu quero te dizer o seguinte: do mesmo jeito que eu estou aqui hoje, sendo desafiada pelo Senhor para estar aqui levando isso para você que Ele tem compartilhado comigo, eu quero que você pense. O que o Senhor está te desafiando hoje aí? Que você pensa, ai, não sei, eu acho que eu não queria fazer isso. Ai, será que eu vou dar conta? Ai, nossa, é tão difícil para mim, eu nem tenho experiência nessa área. Eu falava para o Senhor, Senhor, eu nem venho de uma família nesse formato. Senhor, sabe o que eu dizia para Deus? Senhor, eu sou da matemática, eu sou das finanças, eu sou do empreendedorismo. Mas as minhas desculpas, sabem? Chegou um tempo que precisaram cair por terra para que a vontade do Senhor prevalecesse, para que a vontade dele fosse maior do que a minha. Então, esse é o desafio que eu quero deixar para você hoje, que a gente já vai começar assim, sendo desafiada. Eu sou desafiada daqui, eu vou desafiar você daí também. E, minha amiga, eu estou muito feliz com esse primeiro episódio do VirtudeCast. Estou feliz que você acompanhou comigo até agora. Já compartilha, porque eu sei que tem mulher que precisa. Eu sei que tem mulheres que precisam de ouvir um conselho de sabedoria, de ouvir a palavra. Eu recebo tanto pedido de ajuda lá no Instagram. Às vezes eu nem consigo ajudar todo mundo, mas essa ferramenta linda, maravilhosa que o Senhor está nos unindo aqui agora, ela vai servir para edificar muitas mulheres ali, para trazer ferramentas que funcionam na construção dos nossos lares. Então compartilhe esse podcast e eu tô muito feliz que você ficou comigo aqui nesse episódio histórico e dos muitos que ainda virão. Te espero no próximo episódio e um grande beijo.